Todo mundo quer ficar forte. Naquela época, não. E aí, não tinha o menor incentivo para isso. E nesse ano, em 2002, eu acabei ganhando as competições e em 2004 eu abandonei o cenário do fisiculturismo para me dedicar exclusivamente à minha carreira como químico. E comecei a trilhar minha carreira como químico. E eu era funcionário de uma empresa e eu coloquei na cabeça, eu vou me tornar sócio dessa empresa, mas eu era funcionário de uma fábrica. Nossa, que doideira. Sério, eu coloquei uma meta. E essa meta tem uma situação muito traumática na minha vida. O meu pai era químico prático. Químico prático não existe mais. Na época, você poderia se tornar um químico aprendendo a profissão na fábrica. Meu pai se aposentou no ano de 1988. Quando ele se aposentou forçosamente. Ele foi forçado a se aposentar, porque a fábrica voltou para o exterior. Aposentaram ele foi para casa, teve um infarto e um derrame de depressão, porque... Parou de trampar? Parou de trabalhar. 38 anos na mesma empresa, ele entrou como faxineiro. Nunca tinha trabalhado em nenhuma outra empresa. Quando mandaram ele embora, ele entrou em depressão e ficou muito mal. Aquilo era tudo pra ele, né? Era o mundo dele. E eu fiz uma promessa, eu tinha 10, 11 anos na época. Eu fiz uma promessa para ele, falei assim, pai, eu ainda vou comprar uma empresa para te dar emprego. Caralho. Eu falei isso naquela época. Infelizmente, eu comprei essa parte da fábrica, mas ele não estava vivo para ver. Não estava vivo para ver. Mas eu me tornei sócio da fábrica que eu era funcionário no ano de 2008. Então, de 2004, eu vim trilhando minha carreira na área química. Virei sócio da fábrica em 2008. E quando eu ia fazer... Não, mas peraí, não adianta. Como que foi esse processo para você chegar no patrão e falar, eu quero ser sócio? Cara, foi muito engraçado porque ele não acreditava, né? Então... A história do meu antigo diretor é muito louca. É muito louca. Ele fundou a empresa juntamente com a minha sócia. Só que ele falou que quando ele fizesse 60 anos de idade, ele ia se aposentar. 60 anos eu me aposento. E ele mandou fazer na gráfica os calendários dos próximos anos e cada vez ele fazia um X e ele colocou uma bolinha no dia que ele ia se aposentar. E ele ficava ameaçando a minha sócia, ó, se até os meus 60 anos a gente não conseguir vender a minha parte da fábrica, a gente vai fechar a fábrica e pagar as contas que eu não trabalho mais. Falou isso, e foi, e foi, e foi. E isso foi deixando a minha sócia desesperada, porque ela ama a empresa, ama o trabalho dela. E durante esse período, de 2002 para frente, eu fui construindo lojas de suplemento. Eu cheguei a ter 7 lojas de suplemento e uma distribuidora. E mesmo assim continuava funcionário na fábrica. Continuei trabalhando na fábrica. Ele não tinha muita noção da minha atividade, essa da fábrica, mas ele não entendia como é que eu tinha um carro tão bom quanto o dele. Na época, eu tinha um carro tão bom quanto o dele. E eu continuei trabalhando. Faltando um ano para ele se aposentar, ele recebeu uma proposta de um grupo de alemães para comprar a parte dele. Mas olha como é interessante, isso é um aprendizado para a galera que tem empresa. Tudo que manda é o contrato social. Lá atrás, em 1981, quando eles abriram a fábrica, eles colocaram uma cláusula no contrato social aonde o sócio só poderia vender a sua parte para alguém que o outro sócio concordasse. E o que minha sócia fez? Vetou. Vetou a venda. E falou assim, ó, você vai vender pro Renato. Aí ele começou a dar risada. Falou assim, meu, Renato, não tem dinheiro pra comprar minha parte na fábrica. Que doideira. Te menosprezou. Não tem dinheiro. Não. Aí eu entrei na sala dele, fui fazer a proposta. Ele falou assim, cara, você não tem dinheiro pra comprar minha fábrica. E aí eu falei assim, então vamos negociar. E aí, quando a gente sentou pra negociar juntamente com a minha sócia, ele falou, olha, eu falei, eu te dou um sinal de X, te faço isso e isso. E aí ele não acreditou. Eu falei assim, não, eu tenho esse sinal. E aí eu comprei a parte dele na fábrica, diante do sinal e de outras parcelas de tudo, comprei a parte dele no ano de 2008. Um ano antes de ele se aposentar. Ele comprou, vendeu as coisas dele, tudo. Mas só curiosidade do meu antigo diretor. Faltando uma semana, 6 dias para ele fazer 60 anos, 6 dias, ele teve um infarto fulminante e morreu. Caralho! Caralho! Ele se aposentou aos 60 anos, mas aposentou da vida.